Nós estamos todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós estamos nesse processo de estudo do panorama do Antigo Testamento. Nós estamos usando a apostila do curso Vida Nova de Teologia Básica, e hoje nós vamos começar a falar sobre os patriarcas. Os patriarcas estão na página 27, do nosso assunto de hoje. No nosso encontro passado nós falamos sobre a criação, sobre os princípios, sobre as primeiras coisas, e agora nós vamos entrar numa parte importantíssima da história cristã, da história de Israel, que são os patriarcas, né? Já só se ajeitar. Certo aí? Ótimo. Então, no nosso encontro passado, nós falamos sobre Nimrod, sobre a Torre de Babel, não é isso? E esse homem lança a base de todo o misticismo que corre mundo afora, como nós explicamos no encontro passado. O tempo passa, os povos vão crescendo, né? Nimrod está exatamente a 120 anos depois do dilúvio, exatamente mais ou menos 120 anos depois do dilúvio, tá? Que surge essa figura. Então, para vocês terem uma noção de tempo, é muito importante quando vocês lerem a palavra, estudarem a apostila, vocês coloquem tempo, porque está tudo muito rápido, não é isso? E veja quanto tempo se passou do dilúvio até eles construírem a Torre de Babel, 120 anos, tá? De Noé, da Torre de Babel, até Abraão, o nosso próximo personagem, são 700 anos, é muito tempo. O Brasil tem 500 anos. 519, né? Fez segunda-feira passada, não é isso? Dia 22 de abril, na outra. Só para vocês terem uma noção de tempo. Então, de Noé até aparecer Abraão, 700 anos se passaram. É bastante tempo. Nesse meio tempo, a Torre de Babel, enquanto ela foi construída, os povos estavam todos juntos. O Senhor, pela sua infinita sabedoria, resolveu esparramar esses povos para que esse povo crescesse. E esse povo cresceu baseado no misticismo implantado por Nimrod pela mulher dele. Aquilo se esparramou. Chegou aos nossos dias, como já explicamos no semana passada. E vocês ficam atentos. Nada é novidade, nada foi criado agora. Então vocês pensem, vejam o que está acontecendo, essas coisas místicas, esse paganismo, tudo tem raiz lá no Antigo Testamento, lá com Nimrod. Pode publicar que você chega lá, tá? Eu deixei bem claro na aula passada. Então o que aconteceu? Esses povos se esparramaram, foram crescendo, foram se multiplicando sobre a terra e formaram vários povos, vários povoados, várias cidades. Os homens sempre foram muito organizados, né? Construíram cidades, a Bíblia mesmo cita várias cidades que Nimrod mesmo construiu, né? Nimrod fundou várias cidades, as cidades se multiplicaram com uma característica, todas elas seguindo a deuses estranhos. Ninguém procurava Deus verdadeiro mais, né? Então, daí Deus vê a necessidade de continuar o plano dele, ou seja, o plano de salvação. Ele precisava fazer um povo para daí tirar o Messias, para daí tirar Cristo, daí tirar Jesus. Não é isso? Ele não podia simplesmente olhar lá de cima e falar assim, vamos ver que povo que está mais ou menos. Não, aquilo acho que está envolvido com o demônio, esse aqui adora Baal, esse aqui adora o sol, esse aqui adora, não sei se o sol é Baal, é a mesma coisa que eu falei, mas esse povo adora isso aqui, então eles seriam muito a demônios. Então Deus não podia pegar naquele povo e falar assim, eu preciso tirar meu filho de um povo. Esses todos já estão corrompidos, esses todos já estão oferecidos para Satanás. O que eu vou fazer? Né? Deus precisa de apenas duas coisas para começar um povo. Ele precisa de um homem e uma mulher só. É o suficiente para ele. Não é isso? E daí ele começa a manter do jeito que ele quer. Que Deus faz e desfaz do jeito que ele quer. Não é isso? Então, irmãos, tudo que você, quando você for estudar o Antigo Testamento, você precisa entender que tudo tem Jesus Cristo atrás. Na frente e no meio. Né? Cristo está em tudo. Então esse plano que Deus está fazendo agora, que Deus está traçando, é para trazer o Salvador para a humanidade. Então Cristo está em tudo. Ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o A e sou o Z. Nesse alfabeto, qualquer palavra que você for escrever tem o meu nome. Tá? Então Jesus está envolvido em absolutamente tudo. Deus então vai preparar um povo para tirar o Messias, que seja um povo diferente. Ele olha então para a terra e vê em Abraão algo diferente. É interessante que, se você for ler a história de Abraão, Deus não vai falar o que achou de interessante nele de cara, né?
Deus apenas chama ele, fala assim: Abraão, eu tenho uma missão para você, né? A Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão. A gente não sabe, porque a Bíblia não relata como foi essa aparição, se Deus se materializou, a gente não sabe. Apenas a Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão. É isso? Aparece para Abraão e fala para ele: olha, Abraão, saia da tua casa e da tua parentela, de onde você estiver, que eu tenho uma promessa muito grande para você. Não é isso? Abraão, depois quando você for estudar a história de Abraão, você vai ver como que ele vai reagir, você vai ver que ele é um homem extremamente correto, ele era um homem extremamente fiel àquilo que ele falava, e ele tinha essa fidelidade dentro dele, e foi isso que Deus viu. Apenas precisava ser moldado, não é isso? Deus precisava se apresentar, porque Deus ficou em silêncio durante muito tempo. Mas a gente não é até Abraão, a Bíblia não relata nenhum homem que tenha tido contato com Deus, assim, como Abraão vai ter. Não é isso? Mas é no momento que Deus estava esperando os povos crescerem. Os povos estavam crescendo, né? E no meio dessa bagunça toda, ele não achou ninguém honesto, a não ser que tivesse o mínimo de honestidade, que tivesse o mínimo de busca de santidade para fazer antes de Abraão. Ele acha esse homem e fala para ele: olha, então você sai da tua casa, você sai de todos os teus parentes, vem para onde eu vou te mostrar, para uma terra diferente. E por isso que eu mandei um vídeo para vocês, aqueles 2 vídeos, falando sobre a cidade de Ur, da onde Abraão saiu, né? Se vocês quiserem, acho que quase toda a Bíblia no final tem um mapa da viagem de Abraão. A de vocês deve ter também, se vocês quiserem acompanhar por aí, quem trouxe a Bíblia, né? Geralmente quase toda a Bíblia tem, né? Se não tiver no grupo, eu também mandei um mapa, tá? Eu devia ter trazido, mas meu mapa é muito pequenininho, então. Mas só para vocês saberem. Ah lá, você vai que beleza, a gente já achou. Quem quiser localizar, está naquela parte cor-de-rosa mais escura ali perto do mar. Do Golfo Pérsico. Do Golfo Pérsico, exatamente. Está bem ali perto daquela palmeirinha verde. Tá? E ele vai sair montado no cavalo é o Abraão. Muito provavelmente. Está escrito ali. Está escrito ali. Ok. Ia ser para criança. É que eu já li esse mapa algumas vezes. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente tem a impressão que Abraão era um simples comerciante, um homem sozinho, que só tinha a mulher dele, né? Só tinha Sara. Não, Abraão era um homem de muita posse, ele era muito rico. Ur era uma cidade que alguns dizem que era o Egito daquela época, de tão poderoso que era Ur, né? Era uma cidade grandiosa, com muita riqueza. Mandei aí no grupo também algumas fotos que estão no British Museum, de alguns artefatos que foram achados numa escavação em Ur. São joias, são coroas, são objetos de decoração, né? Então, Ur era uma cidade extremamente desenvolvida, né? Uma cidade bastante antiga, uma cidade que tem uma história longa também, né? Esses objetos que estão aí no grupo, eles são datados mais ou menos na época de Abraão, né? Alguns deles eu vi lá no British Museum, é realmente emocionante ver, né? Tem gente que não gosta muito disso, vai ver essas coisas, mas eu gosto muito de ver, né? Fico imaginando. O British Museum é um museu de história em Londres. O dia que vocês forem para lá, ele tem uma coleção gigantesca de objetos interessantes para quem estuda a Bíblia, tá? Tem até um livro lá que a gente compra lá, a Bíblia no British Museum. Tem umas coisas bastante interessantes. E uma das coisas é esse artefato que tem um código. Ele é só um objeto decorativo, tá? O estudo dele não fala se ele é objeto de adoração ou não, mas ele é um bode preso ele parece estar comendo alguma coisa, todo feito em ouro, lápis lazuli, uma coisa bem bonita. Então, o povo era muito inteligente, né? E aquele vídeo que eu mandei para vocês, aquele pastor último, que é um vídeo maior, o pastor explica exatamente como que era a sociedade de Ur. As pessoas iam na escola, as pessoas estudavam, a matemática deles era extremamente desenvolvida. Eles eram muito inteligentes, tá? E Abraão era um homem muito rico nessa cidade. Ele era muito poderoso, muito influente. Ele não era um simples comerciante, né? E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem essa noção de que ele vai só sair para pegar a Sara e fala: como sempre eu menciono as coisas porque Deus o chamou. Não, quando Deus chama, aparece para ele, fala: sai daí, ele prepara toda a fazenda dele, que é gigantesca, e vai rumo aonde Deus vai mandar para ele. Então assim, vamos ao deserto, que Deus não nos quer aqui em Ur, vamos sair, né?
Ele deve ter visto muita idolatria em Ur. Ele deve ter visto muito sacrifício em Ur. Ele deve ter visto muita coisa. Tá? Mas o coração dele, existia uma linha, Deus falou, nessa linha de firmeza, nesse caráter eu trabalho. É isso aí que eu preciso. Né? Com Deus não se brinca. Né? Até hoje com Deus não se brinca. Né? Tem muito crente que acha que a gente pode brincar com Deus, tratar o pecado como se ele fosse um bichinho presinho numa gaiola, que você vai lá acariciar ele, depois prende de novo, fica brincando com o pecado. Com Deus não se brinca. E Deus vai deixar bem claro para ele: Zé Ladrão, você vai sair daí, eu vou te mostrar, mas comigo você não brinca não. Eu não vou te tratar como queridinho. Tá? O que eu falar para fazer, se eu falar X, é X, não me venha com Y. Ok? E Deus vai ensinar assim o povo dele dessa maneira: X, Y, Y, não se mistura. Ok? E Deus é assim. Hoje, como a gente vive no período da graça, né? Aí aquela coisa, né? Pecado relativo. O que é pecado para mim pode não ser para você. Pecado é pecado para todo mundo, ponto. Tá? Eu vejo Deus de uma maneira, você vê de outra. Não, Senhor, Deus é um só, Ele não muda e está no mesmo lugar. Se a minha visão estiver errada, eu que tenho que mudar, não é Deus que vai mudar para me agradar. Não é isso? E você vai ver isso bem claro. Deus falou assim para ele: sai da tua casa e da tua parentela. Deixa para trás a tua parentela. Ele deixou? Não. A casa ele deixou, ele obedeceu. Né? Essa parentela, sobrinho, por que não levar? Por que não levar o papai? Leva o papai, e papai vai junto. E papai foi junto. Dizem alguns estudos que a palavra terá, que é o nome do pai dele, né? Terá significa espera. Ele levou a espera junto. Então, tem que esperar. Mas que ele quis, não pediu espera, né? Então levou espera. Terá aquele que espera. Então, ótimo. Né? Então Abraão sai da casa de onde ele estava morando, rumo a essa terra prometida que ele não sabia onde que era. Não é isso? Então, se você seguir ele no mapinha, ele vai rumo à parte cor-de-rosa, a parte mais cor-de-rosa, mais clarinha lá para cima. O que ele faz? Ele segue o rio, porque ele tem uma caravana muito grande de camelos, ele tem animais, e tem servos, e óbvio, isso precisa de água. Então ele sai e ele vai seguir o rio, para onde Deus mandar. Não é isso? Ele vai parar muito tempo num lugarzinho chamado Padan, que é um lugar onde ele vai fazer a fazenda dele crescer. Lógico, essa viagem não foi de um dia para o outro, não foi uma semana, demorou. Mas demorou muito até ele chegar à terra prometida. Aliás, ele até chegou, né, passou por ela e foi parar lá no Egito, lá na parte amarela. Ele passa pelo cor-de-rosa clarinho, passa pelo verde mais compridinho e vai lá na parte amarela. Vai até o Egito. Não era para ele ter o Egito, ele precisava ficar ali na terra prometida. Ele só desceu mais um pouco porque ele tinha uma seca, ele resolveu descer mais um pouco para ir até o Egito. Não é isso? Então, como eu falei, Deus falou assim: olha, você vai deixar sua parentela e vai seguir. Ele não deixou nem o pai nem o sobrinho. Por ter levado o pai, acredita-se que foi essa causa da promessa de Deus ter sido jogada mais para frente para ele. Não é isso? Porque Deus havia prometido que ia mostrar uma terra para ele, que era uma terra nova, e ele seria pai de uma grande nação. Ele seria, enfim, ele ia crescer. Né? Ótimo. Quando Deus falou isso, ele devia ter uns 75 anos, mais ou menos. Né? A promessa dele crescer só vai se realizar quando ele tiver 99. Né? Passou muito tempo até o primeiro filho. Até o bebezinho dele nascer. Mas ele que quis, não é isso? O sobrinho que ele vai levar, vai trazer um monte de problemas para ele. Um monte. Né? Então você imagina esse homem andando com essa caravana no deserto, uma caravana grandiosíssima. A Bíblia fala que ele tinha 318 valentes que lutavam por ele. Então tinha um pequeno exército, 318 soldados. Né? Atrás do soldado tinha a família de soldados, os meninos de soldado, né? Os empregados de soldado. Então era grande o exército que ele tirou, as pessoas que seguiam com ele. E ele era visto por onde ele passava como um príncipe. Ou seja, o homem era muito bom. Né? E ele, ao longo dessa caminhada, ele vai crescendo. Tá? E ele então resolve
em determinado momento, fazer um altar para o Senhor. Depois vocês leiam a história em Gênesis 14, 15, 16, 17, vai contar a história de Abraão. Né? Como a apostila também fala, né? A apostila que está, alguns versículos, na página 28, você vai ver que conforme vai acontecendo a história de Abraão, está relatado nos versículos onde acontece a história dele. A gente só está aqui com uma maneira bastante resumida, né? Vou só destacar alguns pontos que eu acho bastante interessante. Deus fala, ele é orientado por Deus pelo coração dele, para ele fazer um altar para o Senhor. Né? Então, como que Deus faz um altar? Como que se faz um altar para Deus? Né? Um altar para Deus se faz com pedras, sem bater. Tá? Nada nunca de tijolo. Deus não gosta no Antigo Testamento, algo feito com tijolos. Por quê? Porque a Torre de Babel foi feita com tijolo. Né? Se vocês lerem lá, você vai ver que Herodes já sabia a técnica de como fazer tijolos para Deus falou assim: o meu templo não. As minhas coisas não são feitas com tijolo, são feitas com pedra, com rocha. Mais uma vez, uma alusão a Jesus Cristo, tá? Então, como que Abraão ia fazer o primeiro altar? Ele ia pegar pedras brutas e colocar uma em cima da outra, né? Forma ali um altar sem bater nessas pedras, jamais batendo nessas pedras, e ali ele faz o sacrifício a Deus, né? No capítulo 15 é onde ele vai fazer esse sacrifício a Deus. E é bastante interessante que ele vai pegar 3 animais. Vai pegar vários animais, todos eles com 3 anos de idade, né? 3 anos de idade, 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, o Senhor Deus passa muita informação para a gente com números, né? Então Jesus está aqui também, esses animais que ele pega, todos com 3 anos de idade, muito relativo à pregação de Jesus, que foi 3 anos e pouco também, né? E ele vai sacrificar esses animais em cima desse altar. E a Bíblia fala que quando ele sacrificava, os urubus voavam por cima da cabeça dele, ele espantava esses animais, né? Eu me entretive nesse texto porque é um texto bastante interessante, né? Para a aplicação na nossa vida. Muitas vezes você precisa louvar a Deus, mas os demônios não deixam, então você precisa espantar eles, não é isso? Não é só quando eu falo, oi? As distrações. Permeia a nossa mente. Exatamente. Quando você está no louvor, nossa, será que eu seria o ferro? Então a mente viaja e o inimigo é especialista nisso. Você já sentiu o som da pregação? A gente sente aquele som, chega lá fora, pega no carro, vai tomar sorvete, o som desaparece. Não é possível, eu ficava olhando, né? Quando eu pregava, já preguei bastante, quando eu pregava, no primeiro momento, eu ficava muito irritado de ver a pessoa dormindo, né? Eu falei assim, é horrível. Depois eu fui entender que não era ela, que era o inimigo, né? Dizem até alguns que entendem mais da área que chama de água verde, que eles sopram um vento verde, de sol. Eu nunca vi, não quero ver, não me interessa, só peço para eu sair. Se tiver com o sol, vai ouvir. Se eu não me engano, desenvolvedor de vacilo. Enfim, mas a gente vê, então, a gente precisa entender que nós estamos prestando sacrifício, mas as preocupações, os urubus ficam rodeando, porque eles não querem, eles querem estragar aquele sacrifício, né? Então, e a gente fala sacrifício de louvor. Então, quando você está cantando, quando você está louvando, também o sacrifício atualmente, o inimigo quer tirar você daquela presença de louvor, né? E quando você se entrega a Deus no louvor, você é muito gostoso, né? Você é um louvor mais simples do mundo, mas quando você sente a presença de Deus, aquilo é um bálsamo da gente, né? Então, Abraão sentiu isso, né? A Bíblia fala que tudo aquilo que está escrito é para o nosso ensinamento, né? Mas mesmo assim, ele foi lá e sacrificou e ele apresentou a oferta ao Deus dele. É isso. E Abraão, irmãos, ele vai ter uma fidelidade com Deus muito grande, né? Ele vai entender que tudo aquilo que Deus falou para ele vai acontecer. Não é aquilo que o Samanta pregou lindamente ontem. Enfim, né? É a fé. Abraão foi tido o pai da fé, porque ele não tinha nada. Ele tinha apenas uma promessa: sai da tua casa. Ele não tinha filho, não tinha nada de espiritual falando. Material ele tinha muita coisa, né? Mas Deus ele não conhecia.
Não é que nem nós que temos a palavra do Senhor, nosso irmão, a gente conhece Deus, a gente ora, vê Deus agindo. Ele não conhecia, ele foi atrás de uma voz, ele foi atrás de um Deus que apareceu para ele. Né? Ele falou assim: esse Deus é diferente, ele não quer que eu me misture com isso aqui, então eu não deve gostar disso. Né? Você está pedindo para você me desse lixo, é porque ele não quer que eu faça esse lixo. Né? Então deve ser diferente. Vamos dar um voto de confiança para esse Deus, né? E ele faz isso, ele sai. Então tudo que ele faz é pela fé, né? E Deus vai chamar ele de pai da fé, não é isso? E isso vai ser imputado por justiça. Ele não tinha o sangue de Cristo ainda, mas a fé dele foi a justiça que Deus usou para transformar ele num homem justo, né? É muito lindo isso. Ótimo. Esse homem então ele caminha no deserto. Ele vai para o Egito, ele ultrapassa a área que Deus havia determinado para ele. No Egito acontece um episódio que o faraó se encanta pela mulher dele, por Sarai, né? O nome dela não tinha mudado ainda. Ele se encanta porque ela era uma mulher bonita, apesar de já ter uma certa idade, mas ela era uma mulher muito bonita, né? E o faraó, como é dono de tudo, chegou essa estrangeira lá e quis ser dono dela também, né? Daí então Deus falou assim: nessa daí você não vai mexer não, rapazinho, nessa daí tem dono, né? E ele se perturbou de alguma maneira, chegou ao falou: escuta, por que você me falou que ela era tua mulher, que não era tua irmã, como você me havia dito, né? Enfim, ele é expulso de lá e no Egito ele não fica, porque ele tinha que voltar para a terra prometida, que é naquela parte verde ali do mar. E ainda saiu com bois, com vacas. Sim, isso. O que era grande, o que ele já tinha um pouco, aumentou mais ainda, né? A fazenda dele só que cresce, porque o faraó falou assim: já que eu não posso tocar essa mulher que alguém me deixou, é porque esse homem é importante, então ó, vai embora, se eu fizer uma coisa errada me perdoa, você leva tudo. E o faraó era tido como um Deus, não é isso que ele falava, as pessoas obedeciam, enfim, esse homem era rico, mandou mais herança para Abraão ainda. Abraão então sobe mais rico do que ele desceu, né? Aí aqui a fazenda dele aumenta mais ainda. Só que faltava o principal, não é isso? Como fazer desse homem, desse casal, Abraão e Sarai, um grande povo, não é? Uma das coisas que Deus faz é mudar o nome de Abraão, né? E quem gosta de estudar as letras hebraicas entende que nesse momento Deus cruza o nome dele, Yahweh ou Javé, com Abraão. Então aumenta o lá para cruzar, tá? Qual a palavra cruzar? Né? Então agora Deus cruzava o nome de Deus com o nome de Abraão, por isso que Deus mudou o nome. E também de Sara, ele tira o I, né? Ela passa a ser de Sarai, ela passa a ser Sara, mãe de uma princesa, não é isso? Aquela que o filho ainda não tinha vindo, né? Sara sabia da promessa desse Deus que, de uma certa maneira, agora ela também estava conhecendo. Então, ela chega para ele e fala assim: querido, é o seguinte, Deus prometeu para você um filho, talvez não seja comigo bem,